No último dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Mais do que ser mais uma data festiva sem grandes repercussões, esse dia se reveste de uma extrema importância devido aos muitos problemas ambientais que enfrenta o mundo contemporâneo. Poluição do ar e da água, efeito estufa, aquecimento global, mudança climática, desmatamentos e desertificação, por exemplo. No Brasil, não só esse dia, mas todos os outros deveriam servir para uma profunda reflexão acerca daquilo que se quer com o nosso meio ambiente. Com ações, por vezes questionáveis, de um ministério que deveria justamente fortalecer e proteger as causas ambientais, mas parece seguir na direção oposta, o país precisa mais do que nunca de políticas públicas e ações que visem a preservação e o desenvolvimento sustentável. Mas como e quando essas políticas serão efetivadas? Como falar de sustentabilidade de políticas públicas se o Ministério do Meio Ambiente bloqueia, por exemplo, 95% do orçamento para implementar políticas sobre mudanças climáticas no Brasil? E que medidas estão sendo tomadas no mundo para cuidar desse muitas vezes maltratado meio ambiente? Para falar sobre meio ambiente, políticas ambientais e o futuro do planeta, o Diálogos da USP recebe agora os professores Pedro Jacob, professor titular sênior do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM, da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IAA, e editor da revista Ambiente e Sociedade, e a professora Ana Paula Fracalanza, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a IASH, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. Professores, muito obrigado, bom dia, obrigado por tê-los aqui conosco. Bom dia. Também a primeira pergunta seja justamente isso, quer dizer, a questão ambiental no Brasil atualmente está tendo o espaço, o peso que precisa e merece? O que o senhor acha, professor Jacob? A questão ambiental é pauta do dia ou não? É absolutamente pauta do dia. E a cada dia que passa, a gente recebe notícias que nos deixam mais preocupados ainda com o processo que está em curso através do Ministério do Meio Ambiente. Há um efetivo desmonte de uma série de ações e de políticas implementadas há mais de 20 anos que estão sendo desqualificadas pela atual gestão ambiental brasileira. O que, por exemplo, professor, antes de passar para a professora Ana Paula, o que seriam essas ações, esse desmonte? Quer dizer, o que nós estamos perdendo, que nós conquistamos em 20 anos e temos o risco de perder? Um primeiro assunto é o CONAMA, a desqualificação do papel da sociedade civil e de diferentes órgãos existentes no governo que estão deixando de fazer parte do conselho do CONAMA. É como se a gestão atual tivesse um temor de que vozes discordantes pudessem provocar um desarranjo na lógica de gestão que está sendo proposta. A senhora concorda com isso, professora Ana Paula? Quer dizer, a questão do CONAMA, inclusive, aumentando o poder do governo federal, retirando entidades como o ICMBio, por exemplo, do Chico Mendes, isso desequilibra as forças ou não? Quer dizer, o que isso significa, na verdade? Que reestruturação é essa? Para o meio ambiente, o que isso significa para o meio ambiente, para os cuidados ambientais que nós precisamos tanto? Então, eu concordo. Tanto com a pergunta, como com o ponto de vista do professor Pedro, porque desde a década de 80, com o período de redemocratização que nós vivemos, houve com a Constituição de 88 toda uma ideia e todo um princípio de política pública participativo. Então, em várias áreas, em políticas públicas, elas foram pensadas para a participação da sociedade civil na implementação dessas políticas. Então, foram criados colegiados, conselhos, comitês, onde a ideia era que a sociedade civil participasse das políticas, então que elas não fossem centralizadas no Estado e houvesse a participação popular. E isso foi sendo construído desde a década de 80. É uma conquista, né? É uma conquista. Sim. E nesse sentido, então, que eu
vejo que a política ambiental, ela de fato está na ordem do dia hoje. E está na ordem do dia nesse ano, né, que nós estamos. Porque, apesar de toda a ideia que há, né, em 2019 agora, do desmantelamento da política ambiental, há por parte da sociedade civil e das organizações não governamentais e toda uma lógica e uma crítica no sentido de que isso não ocorra, porque foram políticas ambientais que foram construídas ao longo de décadas. E isso não pode ser Perdido assim, perdido, né, em tão pouco tempo. É exato, porque eu acho que o grande problema é que, como a senhora falou, e o professor Pedro também, foram conquistas que chegaram para a sociedade, para o país, ao longo de décadas. E, de repente, pode se perder em questão de meses. Né? Quer dizer, a gente não pode se dar esse luxo. Né? Professor Pedro, essa perda é um risco iminente, é algo que pode acontecer de fato? E uma outra coisa, o meio ambiente assusta as pessoas, assusta governos? A questão ambiental é algo que faz governos, aí eu estou saindo inclusive de Brasil, vamos pensar, se a gente pensa no Trump discutindo que não há mudança climática e tudo mais, tantos outros, o meio ambiente assusta? O meio ambiente assusta os interesses criados e que estão, de uma forma ou outra, vinculados aos governos, como Sim. é o caso do governo Trump. Sim. E que talvez ainda é cedo no Brasil para dizer que está totalmente associado também ao atual governo. Mas em relação ao governo Trump, sem dúvida, o seu interesse é a manutenção, principalmente, de todas as políticas que fortalecem as energias não renováveis. Então, isso é muito claro, e muito claro desde o momento em que se retira do acordo da COP de Paris e do momento em que todas as iniciativas do governo central se orientam para uma série de iniciativas que são contrárias àquilo que hoje estão sendo definidas até pelas Nações Unidas, Sim. através dos ODS, como estratégias para promover a sustentabilidade. Então, nesse sentido, é muito interessante observar que há uma reação até dos governos locais ao governo central. É o caso verdade. do governo da Califórnia. A Califórnia, exatamente, Não? que disse que não ia seguir essa recomendação do Trump, ia tocar, até como cada estado tem a sua constituição, tem a sua autonomia, fica mais fácil. Né? E no caso do Brasil, é inquestionável que nesse momento as políticas ambientais estão muito associadas aos interesses do setor agrícola e do setor do agribusiness. Sim. Então, isso é um complicador, de fato. Nós não podemos ignorar isso, porque, como foi dito, ou seja, a sociedade civil está se mobilizando, as organizações não governamentais estão permanentemente presentes, se mobilizando, questionando ações que podem ser extremamente deletérias para a vida do brasileiro. Sem dúvida. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. Elas assustam. Assustam porque os interesses criados buscam, de uma maneira ou outra, permanecer numa lógica na qual eles vão contra aquilo que é a proteção ao meio ambiente. Não querem mudar o status quo, né? Exatamente. Tá. Professora, com relação a isso que o professor Pedro falou, o quanto ONGs, entidades civis, a sociedade de uma forma geral, pode e deve ser ouvida nessa questão, e o quanto ela se faz ouvida, o quanto pode mudar uma postura nesse sentido, quer dizer, qual é o papel dessas sociedades, dessas entidades, tá? Que ela tem que ser cada vez mais, digamos assim, ouvida, cada vez mais forte essa posição? Então, de fato, a sociedade ela vem se fazendo bastante presente nas discussões, não só ambientais, né, de uma forma geral. Então, os conselhos, eles não são só da área ambiental, existem conselhos de saúde, educação,
são várias áreas em que há esses conselhos participativos. Então, quando o governo propõe terminar, né, com a participação através desses conselhos, mesmo o orçamento participativo, que foi proposta de governos anteriores, há uma ideia de que essa participação ela não é necessária e pode não ser bem-vinda. Mas Sim. a população ela já vem participando e isso é importante, porque essa formação, enquanto uma formação do cidadão, ela acontece em países desenvolvidos, ela acontece enquanto fundamental para o desenvolvimento mesmo, e não só social, mas econômico dos países. Sim. E desculpe, eu estaria errado em dizer que hoje a conscientização ambiental da população, de uma forma geral, é muito maior do que era 10, 15, 20 anos atrás. Hoje há uma preocupação maior, principalmente das novas gerações. E isso reflete numa discussão mais rica? Sim, é verdade. Isso acontece no Brasil e no contexto internacional. Sim. Né? Então, essa preocupação, as novas gerações, elas têm uma preocupação ambiental, têm uma preocupação, né? Nós estamos discutindo aqui a questão ambiental, mas tem um envolvimento maior em várias questões relacionadas à educação de uma forma ampla. Sim. E isso é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, essas coisas não são dissociadas. Nem né? podem ser. Né? Nem podem ser. Isso é fundamental. E em relação a isso, o fato de ir desmantelando esse tipo de política e políticas públicas faz, inclusive, que, do ponto de vista econômico, o país perca recursos. Porque sim. os tratados, os acordos econômicos, eles não são... que eles existem entre Brasil e outros países, como Noruega, Alemanha, se eles são desmantelados pelo governo, eles significam a quebra de acordos para a implementação de políticas públicas ambientais e de outras políticas. Exatamente. Então, não é uma estratégia interessante para o Brasil. Que vai haver uma perda grande econômica mesmo, não é isso, professor Pedro? Eu queria ressaltar um Sim. aspecto que as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental Sem dúvida. no sentido de mostrar que existe protagonismo cidadão e que existe uma percepção da corresponsabilização. É interessante observar que semana passada foi sancionada a Lei de Segurança Hídrica do município de São Paulo. Sim, isso é importante. Essa Lei de Segurança Hídrica é basicamente uma iniciativa da sociedade civil, de uma articulação de organizações não governamentais, a Aliança pela Água, que se originou na época da crise hídrica da região metropolitana de São Paulo, da macro-região metropolitana de São Paulo. Então, isto também é um reconhecimento do Estado da importância dessa articulação. Então, por favor. E, além disso, dando continuidade àquilo que a professora Ana Paula mencionou, nós também estamos vivendo uma fase nova na qual os jovens estão se manifestando. O fenômeno da Greta Thunberg, da Dinamarca, é uma referência fundamental. Né? Claro, porque são eles que vão ser os potencialmente mais afetados por aquilo que é intangível quando nada acontece, mas tangível quando acontece. Ou seja, as mudanças climáticas e os indicadores estão mostrando que é muito perigoso se aproximar dos 2 graus. Nós estamos hoje com 1,3. Podemos chegar a 1,5. É preocupante, está chegando. Muito preocupante. Está chegando, né? E os 2 graus seriam altamente preocupantes do ponto de vista da vida no planeta, porque nós estamos falando da vida dos humanos e dos não humanos. Inclusive, é importante reforçar algo que foi um documento recentemente publicado sobre a biodiversidade, da extinção de milhões de espécies naturais, tanto fauna como vegetais. São números assustadores. Quando a gente lê o relatório, quando a gente lê o policy paper, nós temos que estar extremamente preocupados. Por tudo isto, aqui sempre colocando a questão do
nacional com internacional, mas o Brasil tem, dentro do tema fauna Sim, e flora, um papel fundamental pela Amazônia e pelo pouco que sobra exatamente. da Mata Atlântica e a riqueza do Cerrado. Exatamente. Quer dizer, isso que o senhor está comentando, quer dizer, o, o relatório da ONU falou em cerca de 1 milhão de espécies podem ser extintas em decorrência de diversos fatores. Exatamente. Dentre eles, a ação do homem contra a biodiversidade. E esse relatório saiu mais ou menos no mesmo período em que nosso Ministério do Meio Ambiente, sofreu um corte de 187 milhões e 400 mil reais. Quer dizer, o imposto pela equipe econômica, quer dizer, cerca de um montante que vale a 22,7% do valor total do orçamento discricionário, não obrigatório, do Ministério, de cerca de 825 milhões. Quer dizer, um corte violentíssimo desses atrapalha bastante qualquer ação, não é não, professora Ana Paula? Sim, sem dúvida. E em relação a isso, e também dando exemplo prático, a questão do arquipélago de Abrolhos, né? Sim, então, um santuário sim, para baleias e tudo mais, santuário ecológico. lá há uma biodiversidade com espécies que existem lá, simplesmente lá, Sim, né? exatamente. E espécies ameaçadas de extinção. E há um interesse econômico relacionado a petróleo. E esse é um exemplo claro de como como o interesse na exploração de energia não renovável pode colocar em risco espécies, né, animais, vegetais que entram em contradição com uma exploração, né, que não há uma possibilidade de recuperação, né, dessa biodiversidade. E quero um pouco do que dizia o professor Pedro. Uma outra questão que também dá para relacionar com isso que nós estamos falando é quando se pensa, né, na questão da vida no planeta, não dá para considerar que essas questões são recuperáveis, né, em curto prazo. Então, o que se está pensando, por exemplo, na questão dos agrotóxicos? Do ponto de vista da vida e do ponto de vista da vida em curto prazo e em médio prazo, as questões não são recuperáveis. Então, a liberação de 169 agrotóxicos, ela até impede, do ponto de vista econômico, pode impedir a venda, ou seja, o próprio agronegócio, Sim, porque existem países que não aceitarão esse tipo de produto. exatamente. Quer dizer, nossa balança comercial fica comprometida, Fica nossas comprometida. exportações. Sim, e do ponto de vista a médio e a longo prazo, a própria vida no planeta ela é comprometida, Exatamente. né, pela perda de áreas naturais. Então, a abertura e a exploração, né, econômica e depois a médio e a longo prazo, o que isso significa para o planeta, que é a própria vida humana e das outras espécies, isso não é recuperável. Não há uma recuperação da biodiversidade perdida. Não, então, isso não volta, né? Isso não volta. Então, esse tipo de ação, ela é bastante irresponsável. Então, são questões que não dão para ser medidas simplesmente isso pode ser explorado, mas tudo bem. Não é tudo bem, porque é a vida do que a gente está falando. Exatamente. Nessa situação, quer dizer, nós temos uma outra ação, que é a medida provisória 867, em cima do que nós estamos falando aqui, que não dá para recuperar. Essa medida provisória 867, que flexibiliza desmatamentos alterando o Código Florestal. A Câmara já aprovou, o Senado, o presidente do Senado, Alcolumbre, disse que vai deixar caducar, que não vai levar adiante, o que pode ser bom para as florestas, para todos nós. Mas o que significa isso, professor Pedro? Quer dizer, pode desmatar? Vamos desmatar aqui, não tem problema. Recupera-se, como a professora Ana Paula falou, que não se recupera de maneira nenhuma, é isso? Olha, primeira coisa, governar por medida provisória não é muito democrático. Isso é um Então, fato. esse é o primeiro ponto. Aham. E o excesso de medidas provisórias e que também estão sendo questionadas pelo Congresso também é um sintoma de que o Congresso tem a última palavra, ou Sim, deveria ter a última deveria ter. palavra quando estamos nos referindo a ações que implicam em políticas públicas. Mas, sem dúvida, veja, nós estamos abordando temas que não são de hoje. Sim, não? sim. São Não. temas que estão colocados por organizações
não governamentais globais, como é, por exemplo, o Greenpeace, como é Sim. Rainforest, como é WWF, exatamente. Quer dizer, vários tipos de organizações que estão há muitos anos no Brasil defendendo e preocupadas com a natureza brasileira, com os recursos naturais brasileiros. Exatamente. Quer dizer, essa questão ambiental nossa não é novidade, não é uma coisa desse ano. Não. Isso vem de muito tempo e essa discussão vem de muito tempo. Inclusive, dando continuidade também àquilo que a professora Ana Paula mencionou, Sim. quando falamos dos agrotóxicos, podemos nos referir a um livro clássico que eu recomendo muito a leitura, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, de 1968, que fala justamente sobre o efeito do DDT na vida das pessoas, na vida da fauna. Não? Então, é importante destacar que a temática ambiental ela foi se tornando cada vez mais incisiva, porque ela afeta diretamente a vida das pessoas. Claro. A qualidade de vida em grandes cidades tem se tornado extremamente preocupante. Por exemplo, em São Paulo, atualmente, estamos no período da inversão térmica. É verdade que houve avanços na tecnologia automobilística, mas isso não significa que nós não estejamos absorvendo CO2 constantemente, Exatamente. ozônio, aerossóis, materiais não particulados. Basta consultar os professores do IAG que vão lhe dar as métricas para observar isso que está afetando nossa cidade. Mas uma cidade como Pequim, ela vive quase que constantemente com elevadíssimos níveis de poluição, fora o movimento das areias que invade também esse cotidiano das cidades. Então, nós temos que entender que falar sobre o meio ambiente e dos problemas gerados não é para promover o catastrofismo, mas para promover a prevenção, para promover a compreensão de quanto a vida das pessoas está afetada por para promover a vida, né? Exatamente. Para reduzir os eventos extremos. Os governos locais podem atuar para reduzir os eventos extremos, mas vão ter que atuar cada vez mais em drenagem, planejamento urbano, mobilidade. Não, perfeito. Nós estamos quase chegando ao final do bloco, e passa muito rápido, né, a nossa conversa. Mas voltando ao que o professor Pedro estava comentando, e ainda sobre essa medida provisória da flexibilização de desmatamentos, os ambientalistas estimam que 5 milhões de hectares de vegetação podem ser perdidos se essa medida passar. Isso jamais será recuperado. Os números são esses, professora Ana Paula, são 5 milhões de hectares, isso é coisa abessa. E perdido para sempre. O que isso representa para a nossa biodiversidade, para o nosso meio ambiente? Uma perda nesse nível. Então, porque já a mudança no Código Florestal, ela já significou, houve toda uma discussão, foi uma discussão que não foi feita em pouco tempo, ela já significou para o movimento ambientalista, de certa forma, até uma perda. Então, ela não foi uma mudança simples, e ela foi feita ao longo de bastante tempo. Nesse sentido, após essa longa discussão, o Código Florestal foi reformulado, né? Houve esse novo Código Florestal. Agora, querer reformular através de todo de um movimento, né? Através de uma medida provisória, querer reformular o Código Florestal para permitir, né, anistiar de certa forma produtores, né, agrícolas ou agronegócio e produtores que já não cumpriram uma parte desse Código Florestal e permitir novos desmatamentos, não faz sentido. Não, como eu falei, 5 milhões de hectares é coisa dessa. Isso aí equivale a um... E cabe destacar que quando da discussão do Código Florestal, todos os argumentos das sociedades científicas foram totalmente desqualificados. Isso que é importante destacar. O papel da universidade existiu, o SBPC se colocou, diferentes associações científicas se colocaram sobre os perigos que existiam com essa reformulação do Código Florestal, que era de 65 e que poderia
ter uma necessidade de adequação, mas não de obedecer apenas aos interesses, principalmente do setor agrícola, como foi o caso. Bom, perfeito. Sobre sociedade científica, papel da universidade, da academia, nessa questão a gente vai discutir já já, mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.